O líder é sempre o primeiro a pisar o território inimigo e o último a deixar o campo de batalhas. O líder não deve deixar os feridos pelo meio do caminho, mas cuidar-lhes dos ferimentos, mesmo que isso pareça comprometer o avançar da batalha. O líder é líder da gente, não de coisas. Ele constrói relacionamentos, não prédios. Ele fica no meio do povo, não atrás da mesa. Ele é uma pessoa e não um robô. Ele é um santo, não um anjo. Ele se preocupa em atacar o inimigo e não ao outro, pois na guerra espiritual na qual está envolvido, ele bem sabe que seu adversário não é de carne e osso e por isso não aponta suas armas contra si mesmo. O líder não pode exigir o que não consegue ser ou fazer. Não deve impor sobre os ombros dos outros os fardos que ele mesmo não consegue carregar. O líder não pode aproveitar-se de sua posição para massacrar mentalidades mais fracas, para entrar rasgando, para estuprar a alma carente de tão perdida e já invadida pela vida ímpia. O líder só pode indicar o caminho a seguir. Ele não pode decidir pelo outro. Ele toma pequeninos pela mão, mas não os empurra e nem força ninguém a fazer escolhas. Ele deixa as pessoas crescerem. O líder não convence na marra, não usa de ameaças e persuasão, não intimida criancinhas, não é um tirano. O líder é capaz de ser doce, sem ser permissivo. Não é um vovô bonachão que fica distribuindo pirulitos, mas também não é um pai tão severo quanto ausente. O líder não fica procurando em quem bater, não sai metendo o pé em barracas, caçando orelhas para puxar, gente para envergonhar, para expor, punir, apontar o dedo. Ele não chuta o balde, a não ser com os cínicos, com os que vendem religião, com os que comercializam a fé, com os desconvertidos mal intencionados. O líder considera o outro superior a si mesmo. Ele valoriza o insignificante, ele honra os anônimos. Ele ama os fracos e se esforça por não escandalizá-los. Ele se faz um igual. O líder é mais que um diácono, mais que um ancião, ministro ou presbítero. É mais que um autodenominado bispo ou apóstolo. Ele é um filho amado do Pai, irmão de seus irmãos que o serve com os seus dons, serve sem procurar ser servido. O líder tem convicções, mas isso não significa que não possa mudar, abrir mão, repensar. O líder não é infalível. Ele não tem sempre os melhores planos e conselhos. Para muitos, ideias são como crianças. As nossas são sempre melhores. O líder pode rever seus conselhos, admitir falhas sem ter vergonha. Ele aprende com o passado sem ficar nele. Ele olha para o futuro, mas não vive nas nuvens das ilusões infantilizadas. O líder deixa os outros terem ideias também. Ele não é a origem de tudo, a fonte de tudo, não possui inspiração exclusiva, discernimento permanente. O líder, quando fala a verdade. Ele é transparente, autêntico. E quando a verdade dói, ele a fala com dor. Como que não quisesse falar, confrontar. Ele precisa expor a verdade, mas ele não faz isso para rachar, para quebrar de vez. O líder não fica cavando pecados alheios para se divertir com eles. Ele olha primeiro para dentro de si e sonda diariamente seu coração de crente. O líder não pode apedrejar ninguém, salvo exceção. Os líderes que não têm pecado. Esses podem castigar, depenar e escarniçar os pecadores. O líder não pode ficar preocupado com sua reputação. Ele precisa encarar com naturalidade e ser alvo de críticas e pré-julgamentos. Ele precisa saber acolher, abraçar e beijar até os que ocultamente não retêm suas línguas afiadas. O líder, porém, também não é escravo de seu comportamento. Ele não é um ator. O líder não precisa fazer caras e bocas. Precisa ter uma só face, sem mascaramentos. Não deve ser ora sim, ora não, de acordo com a conveniência. O líder não precisa ter voz de líder, roupa de líder, postura de líder, olhar de líder. O líder precisa ter coração de servo, vestes brancas, joelhos flexionados e olhos de compaixão.
O líder não precisa gritar por respeito, testar a obediência, verificar o alcance de sua autoridade. Ele não precisa apresentar títulos, ostentar currículo, berrar sua posição. O líder não pode chorar suas pitangas pelos corredores, não pode se empanelar, fazer bico, montar fã-clube, ser parcial, tendencioso, político. O líder abre mão de seus direitos, raramente se defende. Ele defende sua causa, o reino. Ele não se glorifica, ele glorifica seu rei, Jesus. O líder não é autossuficiente, não é líder de si mesmo, professor de si mesmo, pastor de si mesmo, fã de si mesmo. Seu lema é dependência ou morte. O líder não é um super-herói. Ele também chora, também cansa, também tem mau humor, dias difíceis de tristeza e solidão. Ele também precisa de ombro do irmão e do colo do pai. O líder precisa aprender a descansar, a parar, dar um tempo, refletir, sossegar o coração cansado, estar à sombra, retirar-se, reciclar-se, recostar-se aos pés do mestre. O líder precisa saber frear-se, conter impulsões, controlar a vontade de tanto falar e pouco ouvir. A ânsia por dominar, argumentar, concluir, finalizar, colocar pontos finais. Precisa deixar uma margem de espaço para o outro caminhar sem opressão. O líder não ama e nem é amado por causa de seu desempenho. Ele não é um ativista, não deve se preocupar em agradar a todos, mas sempre a Deus. O líder busca ser fiel e não bem-sucedido. Ele sabe que obedecer é melhor que sacrificar. Líderes que não obedecem a Deus não podem ser obedecidos. O líder sabe que essa peleja não é o café com leite, que a guerra não é um jogo. A caminhada cristã não é de mentirinha, sabe? Que a igreja não é um tabuleiro e as vidas não são peças de um game de estratégia. Naquilo que Jesus chamou de sua igreja, as hierarquias são horizontais e não verticais. E existem no sentido de servir com os dons ministeriais que todos reconhecem existir em tais irmãos, não havendo nenhuma liderança por imposição, ordenação, oficialização, sacramentação ou currículo teológico e político. Não. Em Cristo, os discípulos são forçados a compreender que os maiores servem os menores. E os maiores só são maiores porque se curvam para lavar os pés daqueles que caminham pelo terreno arenoso da vida.